Olá, pessoal. Nessa aula, eu vou fazer um complemento, certo? Sobre a parte de lei da velocidade, ou lei da ação das massas, né? Que nós vimos na nossa última aula sobre cinética química, ok? Então, um complemento para te mostrar como nós trabalhamos a expressão da lei da velocidade em reações que ocorrem em mais de uma etapa, certo? Então, vou apresentar os slides aqui para vocês, para que a gente possa entender essa partezinha final de cinética. Se você olhar lá no meu canal, a gente tem algumas outras aulas sobre cinética, né? Tudo bem detalhado. Então, as primeiras aulas falando sobre a parte teórica e as últimas aulas falando sobre a parte de cálculos de cinética química, ok? Então, qualquer dúvida, volte lá nas outras aulas, lá na descrição do vídeo. A gente tem as informações sobre o conteúdo de cada uma dessas aulas sobre cinética química, ok? Então, compartilhando a tela aqui com vocês, certo? Aqui está, né? A parte do mecanismo, né? Quando a gente trabalha com reações que ocorrem em mais de uma etapa. Então, na última aula, a gente viu que a lei da velocidade, né, para a gente montar a expressão da velocidade, velocidade é igual a uma constante K, que multiplica a concentração molar de cada um dos reagentes, elevados a coeficientes que são determinados experimentalmente. E aí eu mostrei para vocês como é que a gente calcula esses expoentes, ok? Nesse momento, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando um exercício fala para você que uma reação é uma reação elementar, o exercício está dizendo para você que essa reação ela ocorre em uma só etapa. Então, é muito importante você lembrar disso que está nesse slide. Ó. Os expoentes que elevam as concentrações coincidem com os coeficientes da reação. Então, toda vez que um exercício falar para você que uma reação é elementar, obrigatoriamente os expoentes, certo? Tem que serem iguais aos coeficientes de cada um dos reagentes das reações. Então, olha só, esse exemplo aqui de maneira geral, né? Esse exemplo genérico que eu passei aqui. Então, assim, para a reação A mais B produzindo C mais D, né? Se o exercício passa para você que essa reação é uma reação elementar, os expoentes lá na expressão da velocidade têm que coincidirem com os coeficientes da equação. Então, ó, velocidade é igual a uma constante K, que multiplica a concentração de A elevado a Azinho, que é o seu coeficiente na reação, ok? Vezes a concentração molar de Bzão, elevado a Bzinho, que é o seu coeficiente na equação química, certo? Então, muito importante você fazer a leitura do exercício e perceber. Falou que a reação é elementar, ela está ocorrendo em uma só etapa, e o coeficiente, certo? Equivale ao expoente. Então, é muito importante você fazer essa associação, tá? Olha o exemplo que eu passei embaixo para você, né? Um H3O+, um mol de H3O+, reage com mol de OH- para formar 2 mols de água, tudo bem? Então, olha só, qual é a expressão da velocidade dessa reação? Velocidade é igual a uma constante K, que multiplica a concentração de H3O+ elevado a 1, vezes a concentração de OH- elevado a 1. Por quê? Eu teria que te passar a informação de que essa reação é uma reação elementar. Então, os expoentes têm que coincidir com os coeficientes. Então, o expoente do H3O+ é 1, porque o coeficiente do H3O+ na equação também é 1, certo? O expoente do H- é 1, porque o seu coeficiente na equação também é o quê? Também é 1, certo? Então, muito fácil. Só prestar atenção para você não cair em algum peguinha relacionado a esse tipo de exercício nos processos seletivos, tudo bem? E, Manzi, quando a reação ocorrer em mais de uma etapa, como é que a gente vai resolver? Então, tá aqui, ó. As reações que ocorrem em mais de uma etapa são as reações chamadas de reações não elementares, né? Então, reações não elementares são aquelas que ocorrem em várias etapas.
A velocidade da reação é determinada pela velocidade da etapa mais lenta do mecanismo, certo? Então, é o seguinte, eu e você temos que entregar um trabalho. Eu faço a minha parte em 2 dias. Você faz a sua parte em 5 dias, né? Nós vamos entregar o trabalho quando? Após 2 dias ou após 5 dias? Após 5 dias, certo? Sempre é o lento que determina a velocidade de algo. Então, uma reação, quando ocorre em mais de uma etapa, sempre vai ter aquela etapa que é a mais lenta de todas. É essa etapa que vai determinar a velocidade da reação. Então, quando você for montar a expressão da velocidade para reações não elementares, certo? Você tem que focar na etapa lenta dessa equação. Olha o exemplo que eu passei aqui para você. 4HBr mais O2 produzindo 2 águas mais 2Br2. Equação global. Aí o exercício passou para você o mecanismo. Está falando para você que essa reação ocorreu em 3 etapas, tá vendo? Ele sempre tem que indicar para você qual é a etapa lenta. Você não é obrigado a saber qual etapa é lenta ou qual etapa é rápida. O exercício sempre passa para você. Ele falou para a gente que a primeira etapa é a etapa lenta. Então, essa é a reação que vai determinar a velocidade da reação como um todo, certo? Então, ó, a lei de velocidade é determinada pela etapa lenta e não pela equação global. Então, na etapa lenta, como é que a gente vai montar a expressão da velocidade dela? Velocidade é igual a uma constante k, que multiplica a concentração de HBr elevado a 1, vezes a concentração de O2 elevado a 1 também. Por quê? Porque os coeficientes dos reagentes têm que coincidir com o quê? Com os expoentes da expressão da velocidade, ok? Então, muito importante você lembrar que quando a reação ocorre em mais de uma etapa, é etapa lenta, que determina a velocidade da reação. Então, a expressão da velocidade vai ser expressa em cima dessa etapa. Tudo bem? E para a gente finalizar a teoria, para a gente fazer 2 exercícios e finalizarmos tudo sobre cinética, né? Olha só, seu exercício passa para a gente essa reação global de azul aqui, né? 2H2 mais 2NO, produzindo N2 mais 2H2O. E passa esse gráfico junto para a gente, né? E pede para que a gente determine a expressão da velocidade dessa reação. Essa reação, pelo gráfico, eu estou percebendo que ela ocorre em mais de uma etapa. Então, nós temos a etapa 1 e nós temos a etapa 2. O que nós acabamos de perceber? O que a gente acabou de ver? Que se a reação ocorre em mais de uma etapa, é etapa lenta que vai determinar a velocidade da reação, certo? Como que eu vou perceber qual que é a etapa lenta? Aí a gente precisa dos conceitos anteriores de cinética, certo? Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Então, olha só, a etapa 1, olha o tamanho da energia da ativação. A etapa 2, a energia de ativação é pequena. Então, quem é a etapa lenta? É a etapa com maior energia de ativação. Ou seja, é a etapa 1. Então, a nossa equação da velocidade tem que ser baseada na etapa 1. Então, velocidade vai ser igual a uma constante K, que multiplica a concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes, ok? Certo? Então, olha só. Essa é a expressão da velocidade, certo? Velocidade é igual a uma constante K, que multiplica a concentração de H2 elevado a 1, olha a etapa lenta, é um H2, certo? Vezes a concentração de NO elevado ao quadrado, porque nós temos 2 NO na etapa lenta. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai resolver esse tipo de exercício, sempre focando onde? Tá aqui, ó, na etapa lenta, tá vendo? Então, sempre etapa lenta, que fornece para a gente a expressão da velocidade quando a reação é uma reação não elementar, quando ela é uma reação que ocorre em mais de uma etapa, ok? Então, para nós terminarmos, está aí 2 exercícios, tá? Primeiro, a amônia é matéria-prima para a fabricação de fertilizantes como a ureia, o sulfato de amônio e o fosfato de amônio. A reação de formação da amônia se processa em 2 etapas, conforme equações químicas fornecidas abaixo. Mais de uma etapa.
Então, se tem mais de uma etapa, o que a gente acabou de ver? É a etapa lenta que determina a velocidade da reação. Tá vendo que o exercício sempre vai mostrar para a gente qual é a etapa lenta? Então, é a etapa 1, certo? Dessa forma, a velocidade da equação global, N2 mais 3H2 formando 2NH3, é dada pela seguinte expressão. Então, não caia no peguinha. Você não tem que focar na equação global, você tem que focar na etapa lenta. Então, como é que vai ser? Velocidade vai ser igual a uma constante K, que multiplica a concentração de N2 elevado a 1 vezes a concentração de H2 elevado ao quadrado. Resposta letra A, né? Então, ó, V, que é a velocidade, é igual a K, que é a constante cinética, vezes a concentração dos reagentes da etapa lenta. N2 elevado a 1 vezes H2 elevado ao quadrado, porque na equação da etapa lenta nós temos 2H2. Resposta letra A. Então, se lembrar que é a etapa lenta que determina a velocidade da reação, você vai conseguir resolver os exercícios de maneira bem fácil, bem tranquila, tá? E para nós finalizarmos, ó, considere a seguinte reação genérica. As etapas do mecanismo dessa reação estão abaixo representadas. De novo, tá vendo que ele passou a etapa lenta para a gente, certo? Então, ele colocou os itens aí, né? Item 1. Se duplicar a concentração de Z, a velocidade quadruplica. Se nós montarmos, né, a expressão da velocidade, certo? Como é que nós montaríamos a expressão da velocidade? Então, olha só. A gente montaria... Deixa eu arrumar aqui. Nós montaríamos desse jeito aqui, certo? Ó, velocidade é igual, ok? Uma constante K, que multiplica a concentração de Z elevado ao quadrado, certo? Então, vou colocar aqui para que você consiga acompanhar, tudo bem? Então, tá aqui. Z elevado ao quadrado vezes, certo? A concentração de Y vezes a concentração de Y elevado a 1, certo? Essa vai ser a expressão da velocidade, tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte. Se duplicar a concentração de Z, a velocidade quadriplica. O Z não está elevado ao quadrado? Então, se nós duplicarmos a concentração de Z, né? 2 ao quadrado não dá 4? A velocidade vai o quê? Quadruplicar. Então, o item 1 está verdadeiro, tudo bem? Item 2. Se duplicar a concentração de Y, a velocidade dobra. Y não está elevado a 1? Então, como o Y está elevado a 1, né? Se nós dobrarmos o Y, 2 elevado a 1 dará 2. Realmente, a velocidade irá dobrar. Verdadeiro. Item 4. A ordem da reação é 3. O que é a ordem da reação? É nós somarmos os expoentes, né, de todos os participantes da expressão da velocidade. Então, 2 do Z mais 1 do Y, então a gente tem a ordem total ou global da reação igual a 3. Verdadeiro. Então, a ordem em relação a Z é 2. A ordem em relação a Y é 1. A ordem total ou global da reação são 3. Ok? Oitavo. Se triplicar simultaneamente as concentrações de Z e Y, a velocidade da reação ficará 27 vezes maior. Se triplicarmos a concentração de Z, 3 ao quadrado dá 9, certo? Se triplicarmos a concentração de Y, 3 elevado a 1 dá 3. 9 vezes 3, 27. Ou seja, ficará 27 vezes maior, também verdadeiro, ok? E para finalizar, a expressão da lei da velocidade da reação é a seguinte. Está errado, né? Porque a expressão da velocidade a gente acabou de montar ali, o Z teria que estar elevado ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Então é isso, pessoal.
quis mostrar esse finalzinho aqui para vocês, ok? Essa parte de quando se tem mais de uma etapa na reação, certo? E quando a reação também ela é considerada elementar. Então, esses dois fatores, se estiver num texto, né, é muito importante para você conseguir entender o que o exercício está te pedindo e resolver o exercício da melhor maneira possível, ok? Então, aqui eu encerro tudo sobre cinética química. Então, vai lá no meu canal, você vai ver que está dividido em várias aulas, certo? E aí na descrição eu coloco para você o que está falando em cada aula, para você procurar e achar aquilo que você está precisando, ok? Beleza? Espero ter te ajudado aí. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.